2, 3, podcast 3 Irmãos na área. E quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique e nosso produtor Arthur Andrade. Para de graça, rapaz. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Beleza? Joíssimo. Vamos lá? Vamos falar do que a gente gosta? Não, eu gosto, e você? Nossa. Vixe, Maria, mas gosta, hein? Vamos falar do que reúne a gente, pô. Então, sim, eu vou te falar, se tratando de Brasil, eu não tenho medo de falar que é a maior paixão do brasileiro. Será? O povo acha que é o futebol, mas pra mim não é. Pra mim não é. Vamos deixar quem entende contar isso pra gente, né? Vamos hoje saborear a gente esse tá com o cara momento? mais VIP Vamos saborear esse do momento? churrasco, né? Ah, é isso? É, pô. Opa. Dono do canal aí do churrasco VIP. A gente tá aqui com o Nilson. E aí, beleza? Beleza. Obrigado, viu, cara? Obrigado por ter vindo mesmo. Oportunidade grande da gente falar dessa paixão, né? Que a gente ama. E assim, com certeza, eu acho também que é a maior paixão do brasileiro. É o churrasco. É o churrasco? Acima do futebol. Sério? Sério. Tipo, deve ter o 90% que ama carne, que ama churrasco, e futebol não é assim. Com certeza é muito menos esse eu vejo percentual. muito mais gente reunida para churrasco Com do que certeza. para ver futebol. Exatamente. Eu mesmo não sou ligado em futebol, não. Há muito tempo já. Não, nem sei se meu time tá jogando hoje, se vai jogar amanhã, não tenho a mínima ideia, mas eu sei quais festivais estão rolando. Tudo que tá acontecendo. Paixão nacional. Então, se a picanha subiu, abaixou, tudo. Tudo tá sempre no. Cara, você falou que você acompanha os circuitos. Tem um circuito nacional de churrasco, assim, catalogado rodeio, já, não? Não tem. Como de rodeio, assim, né, que tem um circuito nacional, um campeonato oficial, não. Tem alguns campeonatos de acordo com as associações. Tem algumas associações de churrasqueiros. E aí promovem campeonato. Mas nenhuma ainda é muito organizada. Chegou agora uma empresa nova, né? Meatstock, que acabou de fazer um festival aí no meio do ano. Uma empresa australiana que talvez venha outras vezes, talvez dê uma profissionalização, um direcionamento diferente para isso. Mas teve também a competição Pitmasters, tem a associação dos churrasqueiros que fazem os campeonatos de churrasqueiros, que está se organizando realmente, que já compete fora do país, né? Bastante gente já competindo fora do Brasil. Isso já há algum tempo, mas não de uma forma assim tão divulgada, né? Tão presente, ainda meio ainda embrionária, ainda meio devagar ainda. Caramba, deve ser uma delícia participar de um campeonato desse, né? Sim, com certeza. Eu fui juiz aqui, tem uma associação dos churrasqueiros, tem a sede aqui embaixo do viaduto, do lado aqui nós estamos aqui na Barra Funda, né? Sim. E é pertinho aqui, do lado no viaduto Pompeia. Embaixo do viaduto Pompeia tem a sede da Associação dos Churrasqueiros do Brasil. É uma das associações que congrega os churrasqueiros em geral. Que luta até por organização como se fosse um sindicato. Você foi juiz dessa aí? Eu fui juiz de uma etapa. Da você final do ano lá? passado. O que você mede quando você vai ser árbitro, juiz de um campeonato? Maciez, postura? Apresentação, várias coisas. Maciez, textura, sabor, tempero, formato do corte, tudo isso. Tem várias... da hora do cara cortar a carne ali, tá sendo avaliado. Formato que, pra mim já vem pronto, já vem na bandejinha prontinho, bonitinho, decoradinho, e aí que eu vou observar o trabalho, então, o cara trabalhando, fazendo, você não olha, não só olho. Não só sei o resultado, isso. traz aqui e vamos... às cegas, né? A gente só recebe os pratos e... Mas você não sabe nem de quem é o prato. Não sei de quem é o prato. Olha, isso é até bom, né? Garante isonomia ali. E né? você não vai puxar pro lado de ninguém, né? Vai Exatamente. ser o mais imparcial possível. Que às vezes a gente nem é questão de ser amigo ou não, mas você tem uma tendência, eu não gosto dessa linha, não gosto daquela. Então pode ser que é melhor assim. E você já participou fazendo ou só participou julgando? Só julgando. Que não é assim, a gente já está há muito tempo, então o pessoal geralmente é um pouco mais novo que tá participando, né? A gente Mas são profissionais os que estão participando? Profissionais, gente boa, super qualidade. Não tem um desse para amador, no caso? Não.
Igual acontece em TV, né? A gente vê vários programas aí. As pessoas são sempre bem os cara qualificadas. Que tá ralando ali mesmo. Sim, ali. Já rala há muito tempo. Gente que tem qualidade, sim. Como é que você começou essa sua historinha de carnes aí? Historinha não, né? Porque já é... Então, essa é longa a história, né? Vamos começar o tempo seu, irmão. Começar na infância. Começou na infância. Sério? Meu pai foi pescador e caçador. Eu participei com ele em alguns eventos, né, de caçada. E a minha função... Né, eu era criança, foi de 4 a 7 anos de idade essa aventura. 7 anos ele parou, ele não quis mais saber dessa coisa. Mas dos 4 aos 7 anos, eu tinha espingarda minha própria já, para matar passarinhos. E a minha função básica lá era procurar forquilha, porque não tinha apetrecho de churrasco no meio do mato, não tinha nada. Então, forquilha para depois adaptar um espeto, também de madeira. Então tinha que procurar uma árvorezinha que seja dura, que seja verde, para fazer a forquilha, depois um galhozinho para fazer o espeto. Geralmente vinha coisas pequenas, não era um caçador da selva amazônica, nada. Então as caças eram pequenas, entre passarinhos, jacu, coelho no máximo, assim, não era coisa grande. Então eram coisas pequenininhas que a gente espetava e fazia o fogo embaixo. Então essa era a minha incumbência. Lógico que de 4 a 7 anos eu não fiz direito nenhuma única vez. Nunca deu certo, né? Forquilha boa é de jabuticabeira, né? Nunca deu certo pra mim. Goiabeira. E aí, mas eu tentava, né? Minha função era tentar até... Pô, você foi raiz, então. Você é da sua origem, né? Assim, comer a carne mesmo. Sim. E aí também tem uma outra vertente. Na família tinha uns parentes que eles eram não donos, eram assim funcionários de uma prefeitura e administravam o matadouro da cidade. Antigamente as cidades, por exemplo, não tinham os frigoríficos. Exatamente. Então as cidades distribuíam as carnes para as vizinhanças e tinham os matadouros municipais. E aí meus parentes eram, assim, os administradores e funcionários, né? Eles tomavam conta da matança naquela cidade, que era a cidade que eu frequentei a vida inteira como criança, chama Junqueirópolis, perto de Dracena, já perto da divisa lá com Mato Grosso. Eu ia... Os caras tocavam a boiada até lá e lá que matavam os bois. A prefeitura acho que comprava os bois, né? Sei lá, nem lembro, não sei exatamente. E tinha a matança, tipo, toda sexta-feira, toda 1 ou 2 vezes por semana tinha matança para fornecer carne para aquela cidade e para cidades menores vizinhas. Não era toda a cidade que tinha o matadouro, mas as cidades maiores na região tinham. E essa é uma cidade hoje pequena, mas naquela época ela era maior e tinha uma relevância maior. Então ela tinha o matadouro dela. E meus parentes moravam dentro do matadouro, inclusive. Eu passava... Por que eu via tudo? Porque eu dormia lá na casa deles, que era dentro do matadouro mesmo. Pô, e você viu todos os cortes ali, como é que Sim, tirava, eles, além de matar, já desossava, já tirava as vísceras, já tirava os miúdos. O pagamento deles era geralmente com os miúdos. Uma parte do pagamento da renda deles vinha dos miúdos, né? Porque as pessoas não davam valor. O matadouro, no caso, Isso. ficava com os miúdos, né? Não, eles ficavam com os miúdos e vendiam na cidade. Punha na carroça, antigamente era quase tudo em carroça. Punha na carroça e saía vendendo na cidade. O couro, essas coisas. O couro vendia para terceiros, Eu trabalho com couro, né, também. E ia já... O couro verde, né, ia pro frigorífico. Salgava ele, depois ia pro frigorífico. Chifre, tudo aproveita, né? Tudo aproveita. Exatamente. E a pedra de fel, tinha na época essa parada? Tinha, mas eu não, naquela época eu não tinha o conhecimento. Mas a pedra existe até hoje. Que vale uma grana. Ainda vale uma grana. Conheço uma pessoa que viveu muitos anos só vendendo isso no Japão. Levava as pedrinhas pro Japão. Pegava aqui e vendia lá. E vendia lá no Japão. Para que serve? Eu sempre soube da pedra de fel.
Ela é tipo uma medicação? O que ela é? Isso, é usado em várias coisas na indústria. Exatamente, eu não sei. Mas a minha principal informação era na área farmacêutica mesmo. E é bem valioso, né? Muito valiosa. Tanto é que levava poucas pedrinhas, bem escondido. Voltava com a grana, né? Voltava com a grana. E não era liberado. Sim. Sempre teve um comércio assim. Câmbio negro. Câmbio negro, exatamente. Acho que até lá na nossa cidade era meio assim também, né? Assim, é o que eu te falei. Eu sempre soube da pedra de ferro, né? Meu pai já teve açougue. Né? Ele matava... Meu pai, quando eu era menino, matava no matadouro. Matava no matadouro mesmo. E era bem isso. Lá na nossa cidade, por exemplo, você não pagava pra você matar um boi lá. Você levava lá, eles matavam pra você, limpavam, te davam as partes e ficavam com os miúdos. O pagamento era as partes que sobravam. E aí... Essa era a dificuldade, porque meu pai sabia que tinha essa tal da pedra de ferro, e aí quando ele matava, vamos supor, no mato na época, né, era bem comum, ele ia, matava, ele pegava o ferro e ficava apertando pra ver se tinha alguma pedrinha lá, tirava e tal. E quando era no matador, por exemplo, eu falava assim, mas eu não vou saber se tem a pedra. Mas eu nunca soube a finalidade dela, quem comprou, quem vendia... Isso era meio... Sim, é meio clandestino. Eu não me aprofundei muito na história, né? Exatamente por não ser uma história... Não uma só de uma vaca. Você tinha que juntar várias, né? Era uma quantidade. Não é muitas, não. São poucas. Que eu soube eram poucas. É mesmo? Eram poucas que tinham alto valor mesmo. Se você achasse uma, por exemplo, não é que era milionário, assim, mas vamos supor, se você achasse uma, valeria, sei lá, o preço de 3 vacas. Então meu pai fala assim, se eu achar uma, eu compro 3 vacas. Na verdade, o negócio pro matador era bom. O matador era bom. E esse atravessador ganhava mais, provavelmente, que as 3 vacas. Isso na época, né? Assim, era uma conta meio louca. Com miúdo dá pra fazer uma boa grana, assim, né, cara? Cara, hoje você faz uma fortuna. Hoje tem frigoríficos que trabalham, fazem um abate para algumas marcas aí, e eles ficam exatamente com os miúdos. O pagamento não é muito em espécie, não, é muito nos miúdos, nessa coisa, mão de obra, mas o pagamento fica com os miúdos. Várias marcas boas de carne não se interessam pelos miúdos. Eles se interessam pelos cortes nobres, né? Pelas coisas nobres. Então, o pagamento do abate ali é feito com as partes que vai ficar com o frigorífico. Isso acontece hoje. Ainda ficou assim. Fica assim até hoje. Eu acho que comum. Até o sangue eles aproveitam. Sim, o sangue se faz a morcila, né? No Uruguai, né? Morcela aqui no Brasil, né? Sim. Se faz com sangue até hoje. Bom, mas isso exporta. Aí foi... a gente se perdeu falando isso aqui. Perdeu não, estava falando disso. Mas essa foi uma fase da sua vida, né? No matador, sim, né? Sim, você foi de criança, aí já no caso até adolescente. Já passou, frequentei lá até uns 18 anos, mais ou menos. Isso já devia rolar um churrasco lá, alguma coisa? Sim, já rolava um churrasco, não exatamente porque tinha mais de um parente, né? Eu ficava... Geralmente lá na época dos abates mesmo, porque eu tinha aquela curiosidade, a família toda que tinha curiosidade do abate e tudo. E depois, geralmente, a gente ia para casa de outro parente, que era no sítio normal, que aí rolava os churrascos normalmente. E você já assava a carne lá quando você era Não, novo? era criança. Era Eu comecei na faixa de uns... Deu mesmo colocar a mão na massa, uns 10, 12 anos pelo menos, de idade. Era molecote. Já. Não, era pequeno. Ainda novo. Eu acho que eu fui assar meu primeiro churrasco, eu devia ter uns 20, 25 anos, 26 anos. Eu vou te falar, até hoje eu não consigo. Não, verdade, eu ponho a carne lá. Isso é bom, fazer picanha, isso é bom. Eu ponho a carne lá, mas eu não sou um cara que tem o time, que sabe selecionar. Eu até entendo, quando vai fazer, todo mundo fala assim, que eu tive um açougue, vai lá e corta. Pô, eu sei fazer o corte, mas eu não sei, por exemplo... temperar, ter o time de virar, sabe? Eu até hoje eu não sei fazer um churrasco. E você só sabe fazer picanha, né? Você não sabe Mas fazer a picanha é um pouco mais fácil, né? Mais fácil, Sim. Mesmo? É mesmo. Se o cara não fizer picanha, não faz nada. Não faz nada. Picanha é fácil. Picanha é bem fácil. E ainda assim tem gente que erra, tem muita gente que erra a picanha, mano. Sim, não, às vezes você tem que errar de propósito. O cara que é bem passada, você tem que fazer pra ele, bem passada, mas... Esse é um dos segredos? Então, depende da qualidade da carne, né? Nós estamos falando em, assim, você tem que aproveitar, o bom churrasqueiro ele vai ter que saber aproveitar
aquele corte, aquela origem, de onde vem aquele corte, de onde é a origem daquele animal, para poder tirar o melhor proveito, para ter a melhor suculência, a melhor maciez. Então, tem cortes que, né, tem gado que praticamente não adianta muito, né? Um gado de um açougue basicamente comum, que não fez a seleção nenhuma, então é meio sorteio, vinha uma peça boa no meio das peças que normalmente não são tão boas. Então, aquilo lá, o tratamento que você vai dar para um gado assim, para um corte assim comum, sem origem, né? Ou com uma origem dessas comum, Nelore mais ou menos, que é o mais comum, né, que domina o gado aqui no Brasil, praticamente você não tem muito o que fazer. Você vai fazer o melhor possível, tentar entregar de acordo com a pessoa. Agora, uma carne nobre, você não pode entregar, a pessoa quer o bem passado, não, mas isso aí você vai perder seu dinheiro aí. Porque você está pagando mais caro por uma carne que você tem que aproveitar a melhor suculência dela, o melhor ponto dela. E o melhor ponto dela é com suculência dentro, geralmente ponto menos. Né? Poucas carnes. Hoje, por exemplo, o porco, né? Nós vamos falar de uma coisa que é estranha para todo mundo. O porco hoje pode se servir ponto menos. As pessoas não comem porco ponto menos de jeito nenhum. Porque as pessoas ainda têm aquela coisa de que o porco pode estar contaminado. Sim. E não, os porcos hoje são de granja, são selecionados, não tem essa coisa de comer qualquer coisa como antes, né? Que comiam os restos de comida, né? Sim. Que viviam na sujeira com moscas, isso e aquilo, e não, hoje não, é tudo lavado. Inspecionado. Sempre são granjas enormes, né? Que geralmente você não compra o porco vindo do açouguinho ali da esquina. Você compra no mercado, já veio de um frigorífico gigante que a planta deles é gigante em termos de porcos e até frangos, aves também, a mesma coisa. E ali é super bem cuidado, super bem tratado. Então você consegue comer, pode comer ponto menos que não vai ter problema nenhum. E a do porco cara, também. Isso assusta, hein? Muita gente, né? Sim, assusta muita gente, exatamente. Cara, mas falta essa disseminação desse tipo de informação. Aí, ó, eu aqui em São Paulo tem um restaurante que é a Casa do Porco. Casa do Porco Bar. O cara foi eleito, se não me engano, um dos melhores restaurantes do mundo, né? Pelo Michelin, né? E o cara lá serve porco cru. Sim. Eu ia perguntar isso. Um sashimi de porco. Então, exatamente. Né? Ele é o Rueda, né? Rueda. Então, ele tem os porcos dele são inspecionados por ele mesmo. Sim, ele tem a própria criação de porcos. Então, ele sabe o que está fazendo. Mas as granjas grandes também, essas marcas grandes assim de porcos, também é a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Caramba, mano. Você pode fazer sashimi de porco, sim. Pode servir tostadinho por fora e ponto menos dentro, com maior suculência, com melhor... E assim... Isso também vale para aquele porco de origem já hoje. Tem algumas raças de porcos que estão já com uma origem melhor, que tem uma mais maciez na carne, que tem assim, um melhor aproveitamento, menos gordura. É mesmo tipo um porco... Já... Porco Wagyu, mais ou menos? Não é o porco Wagyu, porque ele não tem, né, a gordura entremeada como o boi. O porco não tem um marmoreio, Não, né? não tem um marmoreio. Mas ele tem a suculência, tem a carne com maior suculência, sim. Que uma maciez também. Com maciez, que servida a ponto menos, você vai ter um melhor benefício ali, um melhor sabor. Tem uma raça de porco que é melhor? Tem. Caramba, agora falhou a cabeça. Falhou. Tem tô duas ou três. Eu tô tentando Tem duas lembrar. ou três. Brasil? Duroc. A Duroc tá Duroc. até hoje? Tá, até hoje. Essa é da época de quando? Desenvolvimento do Duroc foi, acho que, o maior da raça de porcos foi o Duroc. Eu tô tentando lembrar. É aquele branco mesmo. É Lancaster. Como é que é? Também. É isso mas mesmo? isso já não é mais... Esse praticamente já não tem mais no mercado. Isso é de antes. É da época que teve desenvolvimento. Mas já não é mais o que... O Duroc é o que domina hoje.
Mas em termos de raça de qualidade. A carne de porco, ela não chega a sangrar igual a carne da vaca, Sim, né? Ela é mais tem branca. Um sangue, né, quando... Isso, na realidade é a mioglobina, né, que a gente fala, não é sangue, né? Quando você mata o gado, né, o sangue ele é tirado totalmente de dentro das veias lá no abate. Isso eu aprendi de criança. Eles tiram totalmente o sangue do gado e quando você recebe no açougue, né, você tá no açougue, aquele vermelho lá chama mioglobina. Mioglobina é o que dá, vamos supor, dentro da nossa carne aqui, dá o impulso, por exemplo. Se eu esperasse o sangue chegar para mim fazer uma movimentação assim rápida com a mão, não teria essa movimentação. O que faz a movimentação, o que faz assim o start, a explosão, é a mioglobina. Porque ela já está presente no músculo ali. Tô ligado. O reflexo que a gente tem, vamos pensar. Isso, exatamente. Eu peguei a luva de goleiro agora há pouco, rapidamente, né? Por quê? Porque meu reflexo é bacana. E é a mioglobina que me ajuda nisso daí. Que é o líquido que sai da carne ali. Que está entremeado na carne. Que é o sabor. Que é o sabor, é a suculência da carne. Aquilo que se perdeu, você perdeu a suculência, você perdeu a maciez, você perdeu praticamente o seu dinheiro se você gastou muito naquela carne. Eles falam que a carne, quando é maturada, ela perde isso aí, né? Então, ali a carne maturada, ela vai perdendo aí o colágeno que vai dentro dela. Ela tem que estar dentro, né? No caso, a maturada líquida, né? No caso, que vai dentro da embalagem, que fica com aquele, teoricamente, sangue, que não é o sangue, é a mioglobina. Tá. Então ela vai quebrando as fibras e o colágeno de dentro dela. Quanto mais maturada ela for, mais ela ficar, por exemplo, você comprou ela hoje, você colocou ela na sua geladeira, ela pode ficar lá 10 dias tranquilo, que ela vai maturar mais ainda. Tá? E ela não vai estar ruim na hora que você for comer. Ela não vai estar estragada. E se abriu, você vai ter um resultado melhor. Ela tá boa, mas eu ainda acho que aquela que você pega ali na hora, ela ainda é melhor, assim, na minha opinião. Não é? Não é melhor. Essa maturada é melhor que a fresca. A maturada, você consegue quebrar a fibra dela. Quebrar a fibra, exatamente. Esse processo dela tá no líquido ali fechada, a vácuo, né? Tem que ser a vácuo, completamente selada. Ela vai quebrando as fibras da carne. Que é o que dá uma maciez na maturada ali, vai de você derreter comer. No colágeno, exatamente, que é a maciez da carne. Mas é isso que é uma questão de E tem os dois gosto. processos. Tem o processo úmido e o processo seco, né? Que é o dry aged, né? Que todo mundo tá na moda aí, que é a maturação a seco. Que se matura a carne dentro de temperatura e umidade controlados dentro de uma geladeira. Dá pra fazer esse dry age em casa? Você tem que se adaptar à sua geladeira. Sem adaptação, não. Não tem como. Você tem que ter uma geladeira só para dry age. Eu já ouvi falar que se você passar um pano na carne, colocar ele em cima do sal na geladeira, que o sal vai chupar todo o sangue da carne ali. Tirar a umidade. A mioglobina, igual você falou, né? Vai tirar tudo. E aí ela vai ficar... se deixar isso 3, 4 dias ali na geladeira, ela fica tipo um dry age. Então não faz sentido. Isso tá errado. Tá errado. Só vai tirar a umidade só. Dry age é o jeito certo mesmo ali de fazer. Isso, assim, quem começou, quem iniciou, geralmente desse povo do churrasco aí, começou a adaptar as geladeiras com coolers de computador embaixo para ter a ventilação. Então, temperatura controlada e ventilação controlada também. E através desses coolers de computador que eles colocavam geralmente em cima ou embaixo para poder dar ventilação. Novo, né? São umas coisas que já não tenho visto mais. Já tem as geladeiras prontas de dry age, né? Não vejo mais ninguém fazer isso, mas coisa de 4 ou 5 anos atrás se fazia. Já fazia? Já se fazia. Aqui no Brasil? Aqui, o dry age é uma coisa praticamente recente ainda. Eu que sou barriga verde mesmo, né, na carne. Mas eles trouxeram isso lá de fora, né? Não é um produto brasileiro, é isso aí? Não é uma mania, não é uma coisa que provavelmente foi criada aqui, não. Provavelmente foi de fora. E me dá sua opinião aí de gosto aí. Você prefere o dry age que é a maturada? Sim, eu prefiro a maturada convencional. Aqui vem embalado. As duas são maturadas. As duas são maturadas. A forma de o dry age é mais amanteigado. Ele é muito mais forte, ele é muito mais forte. Assim,
é um sabor diferente da carne básica, do normal. Então é questão de gosto mesmo. É uma coisa assim que eu comi hoje, tá ótimo, mas eu não comeria amanhã. Ele marca muito, comeria dali um mês de novo, talvez. Ele marca muito, é muito diferente o sabor. Não comeria todo dia. Você não consegue comer a quantidade que você come a maturada tradicional, né? Acho que comeria até sim, mas como ele é um processo caro, geralmente quando você compra, eu mesmo nunca fiz, não tenho a geladeira, nunca adaptei, nunca fiz. É um processo caro, quando compra a carne, ela custa no mínimo o dobro de uma carne de qualidade normal. Então, você não vai comer muito porque é caro, né? Normalmente é assim. Mas se tivesse, talvez eu comeria. Naquele dia eu comeria, faria um churrasco inteiro só de dry age se não fosse o problema de ser caro. Talvez ali naquele dia comeria bastante, mas provavelmente no outro dia não. Eu não queria nem ver. Falando de quantidade, tem uma quantidade que você consegue calcular por pessoa? Porque sempre teve esse mito nos lugares que eu fui. Sim, tem bastante. Depende do tipo de evento. Um buffet, quando você contrata, ele vai te entregar de 300 gramas no máximo a 600. No máximo. Um buffet, qualquer buffet, dos melhores, dos piores, é esse limite, mais ou menos. De 300 a 600. O churrasco que eu faço, eu sou o churrasco VIP. Eu trabalho com Swift, trabalho com coisa bacana, com cortes novos. Então a pessoa faz acompanhamentos diferenciados, inusitados. Então a galera vai ficar em cima. Eu vou ficar muitas horas, muito mais horas que um buffet normal. Buffet normal, no máximo, também é de 4 a 6 horas. Eu trabalho geralmente 13, 14 horas. Caraca, no churrasco, assim, chego tipo 3 horas antes para o preparo. E vou, enquanto as pessoas estiverem interessadas lá, geralmente eu levo 1 quilo de carne por pessoa, fora os acompanhamentos. Quase o dobro de um buffet. Uma pessoa, então, média, ela vai comer quando bem preparado, vamos falar com sabores. Dependendo do tipo de público, come 1 quilo de carne. Já levei em evento que não deu 1 quilo de carne, que as pessoas falam, pô, mas só isso? Assim, né? tipo, como que é isso? O cara come 1 quilo de carne e é só isso, né? Mas os acompanhamentos. Mas é porque eu falo assim, a carne, mano, é diferente você comer 1 quilo de carne. Pessoal muito entusiasmado, aconteceu isso. Já aconteceu, uma vez só, né, também, né? Mas e aí, você, começa... varal, coloca costela de chão. Isso, se tiver condições, eu faço qualquer tipo de cocção, né? Eu sou da época que eu comecei, eu passei por todas as fases de todos os setores do churrasco aí, já fiz até curanto, já fiz, que é um churrasco que se vai enterrado. Curanto? Ele é proveniente lá das ilhas da região oceânica, lá perto da Austrália, lá Mano, como que é isso? Você põe a carne. Como é que é isso? Então, se faz um buraco na terra, no chão, coloca uma camada de pedra, coloca o carvão, coloca outra camada de pedra por cima, coloca a carne embrulhada em panos, depois coloca outra camada por cima e tampa de terra. Fica lá umas 4, 5 horas o negócio cozinhando lá dentro. Com a carne já temperada, tudo bacana. Dá pra você misturar tudo, dá pra você colocar um porco inteiro, colocar cortes bovinos, colocar um cordeiro, dá pra misturar tudo ali. E esse aí você ganha o que de extra nele? Um sabor de terra? Não pega na terra. Porque o pano não deixa. Você tem que pegar um pano virgem, novo, limpo, branco, né? Pra poder fazer esse anteparo aí, pra não ter terra nenhuma. Não tem terra nenhuma, não. Mas qual que é o benefício desse churrasco, por exemplo? Você consegue desfiar igual uma costela no Isso, chão? Ele fica... Você deixando na quantidade de tempo certa, colocando a quantidade de brasa e também certo, ele vai derreter. Ele vai ficar realmente muito tenro, com bastante umidade e com uma suculência, com maciez, assim, perfeita. Cara, mas esse tem que ter, eu vou te falar, o cara que faz isso aí, ele tem que ter uma percepção do churrasco. Porque você não tá vendo a carne ali, né? O ponto que ela tá chegando. Você tem que entender o calor que você tá criando ali. Isso, exatamente. Por isso que eu falei. A quantidade de calor que você tá gerando. Você tá gerando, exatamente. A brasa no ponto certo para jogar, não é assim chegar e jogar.
Tá no ponto certo para você fazer o processo todo. Esperar o tempo certo também. Não pode ter pressa também. Porque ele vai cozinhar como se fosse uma panela de pressão ali, porque vai fechar, né? Vai cozinhar como se fosse uma panela de pressão. Tem uma lógica quando você faz um churrasco, você falou assim, eu levo vários tipos de carne, eu faço costelão, então tem um jeito certo de você começar? Tipo assim, o ideal é você começar com esse tipo de carne e depois ir aprofundando? Sim, tem uma lógica, sim. Geralmente você não começa com a picanha, né? O churrasqueiro comum já sabe disso. Linguiça. Você começa com a linguiça, você começa com as entradas. No meu caso, não, né? Eu faço entradas, assim, diferenciadas. Todo o meu corte ou a entrada, tudo é acompanhado de alguma coisa. Nada eu sirvo básico, assim. Eu não sirvo o queijo, só o queijo, por exemplo, que é uma das entradinhas. Meu queijo vai ter um bacon, vai ter um mel, vai ter ou a goiabada, ou qualquer coisa que for do dia. Vepira. Tipo assim, eu vendo pra pessoa o menu de degustação. Eu crio o cardápio na semana. Eu nem penso tipo, eu tenho um churrasco pra semana que vem. O de amanhã. Eu nem sei o que eu vou fazer. Não planejei. Eu vou chegar na hora e tem um amendoim aqui. Vamos pensar o que nós vamos fazer com esse amendoim. Eu tenho as carnes e tenho o amendoim. Vamos pensar aqui que nós vamos criar ali na hora. Meu processo é esse. Eu não passo para a pessoa, eu só passo para a pessoa que ela vai ter aquelas carnes nobres, né? Vai ter o tomahawk, vai ter o prime rib da melhor qualidade, vai ter a costela bacana, vai ter um assado de tira nobre, vai ter tudo nobre de primeira. Isso eu passo para a pessoa. Você tem tudo isso. Agora, como vai fazer? Não, isso aí você não tem, porque nem eu sei ainda. Só vou criar na hora. O meu cardápio vai ser menu experiência, menu degustação. Se a pessoa te contratar... inspiração ali na hora, né? Sim, a inspiração não é na hora. Eu penso algumas horas antes. Aí eu desenvolvo o cardápio. Não passei para a pessoa, não passei para ninguém. Eu desenvolvo o meu cardápio, o meu roteiro de churrasco para aquele dia. Se ela te contrata 3 vezes, vai ser 3 churrascos diferentes. 3 churrascos diferentes. Eu vou anotar o nome daquela pessoa. E eu faço, geralmente, na faixa de 15 a 20 cocções diferentes. Cada churrasco. Mesmo que seja 20 pessoas só, vai ter 20 cocções diferentes. Menu experiência mesmo, degustação. Cara, e hoje tem churrasco de tudo, né? Eu tava vendo de legumes, churrasco, você falou do queijo. Sim, a gente já fiz tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Na época de pequeno, né, com meu pai, eu comi churrasco de tudo quanto é coisa, né? Que não que eu cacei, lógico que não, era coisa que você só participava. Só participava. E hoje em dia, dos exóticos, mais com licenciamento, a gente também faz, jacaré... avestruz, são coisas diferenciadas. O salmão pranchado, né, que é legal. O pirarucu, que já tem pirarucu hoje, né, de cativeiro. Então, tudo isso acontece. Tem algum que você faz e consegue surpreender todo mundo? Você fala assim, quando eu faço isso, a galera desacredita. Eu acho que eu sou bacana no cordeiro. No cordeiro é uma coisa que eu já fiz muitas vezes, já fiz né, nos festivais, o cordeiro espalmado, né? E como geralmente... que é o espalmado? É uma lateral? É aquele que vai aberto todo e que vai a cocção como se fosse o fogo de chão lá, né? Então ele vai recebendo... É difícil acertar o ponto ali, né? Porque cada peça ali tem um ponto diferente, né? Sim, você vai mudando, você vai direcionando e vai mudando ele de ponta cabeça ou não. Você muda ele de lado. Porque tem carnes que devem ser mais assadas do que as outras. Não, o fogo tá embaixo. A parte de cima de baixo vai estar assando mais, a de cima vai estar assando menos. Depois você vira de ponta cabeça, então você consegue acertar o ponto. Pois ali. E já que você tocou no ponto aí do cordeiro, eu já vi pessoas falando que o cordeiro é apenas sal grosso. Eu já vi pessoas falando que o cordeiro tem que ter um hortelã. Eu já vi pessoas falando que o cordeiro tem que ter até shoyu. Tem um jeito certo de temperar o cordeiro? Então aqui eu vou criar uma nova polêmica. Boa, polêmica que é bom. Então, eu já nunca fiz um cordeiro hortelã na vida. Nunca. É o jeito errado? Pô, parece que eu... Não é errado. Falar só da hortelã. Não é errado. Por quê? O cordeiro vem da época vem dos árabes, principalmente, vem da época que se precisava de uma conservação na carne. E o hortelã é um conservante.
Então se temperava a carne com hortelã para ela se conservar. Então o hortelã acabou ficando até hoje por conta do hortelã dos árabes, que não tinha. E a gente também, posteriormente, a gente não tinha o cordeiro, a gente tinha o carneiro, geralmente. Entendeu? Era cordeiro, geralmente não tinha esse abate profissional que tem hoje, que se abate o cordeiro. Tinha a pessoa que tinha um sítio, tinha o carneiro lá, o carneiro velho lá, ele matava o carneiro e comia, fazia com hortelã. Né? Não tinha o sabor que tem hoje, por ser já o bicho mais velho, né? A carne mais rígida, por ter mais cheiro, por não ter o desenvolvimento que tem hoje, que tem muito menos cheiro, né? O cordeiro praticamente não tem cheiro nenhum. Era totalmente diferente. E aí que entra o meu ponto. Eu não ponho hortelã por isso, para não remeter os antigos. As pessoas chegam e falam, eu não gosto disso, eu não detesto isso. Por quê? Porque ela lembra a memória do carneiro. Carneiro duro, fedido, né? Que as pessoas não gostavam, poucas pessoas gostavam. Então, se eu servir o cordeiro hoje com hortelã, a memória vai ser aquela lá. Talvez a pessoa, já por indução, fala, não quero, não gostei. Agora falando, esse é diferente, esse aqui não tem, é diferente, é outro bicho, é outra coisa, né? Primeiro você induz a pessoa a experimentar. E aí, qual que é o pulo do gato? Que eu, né, sou bacana, eu faço vários tipos adocicados de acompanhamento pro cordeiro. Eu tempero ele com temperos, né, injetado antes de colocar, temperos salgados, e na hora de servir o acompanhamento, o molho dele é adocicado. Desde o que tiver, né, disponível, né? Eu já fiz festival assim, que chega lá, eu vou fazer cordeiro, o que você tem disponível? Não tenho nada para você. O que tá sobrando aí? Tá sobrando aqui um batata baroa, sobrou. Vamos fazer um acompanhamento de batata baroa com açúcar mascavo, com creme de leite. Então vamos criar alguma coisa para acompanhar esse cordeiro. Vai ser sensacional. Sempre é assim. Vamos fazer um chutney de laranja. Você tem laranja? Tenho, bastante ali. Tem o pé lá, tem 500 laranjas. Então vamos fazer uma redução de laranja aqui, vamos jogar nesse cordeiro aqui. Vai ficar sensacional. Geralmente é assim. Dá para se adaptar com adocicado e vai tudo. Quem experimenta fala, eu nunca vi nada de igual, nunca vi nada disso, não gostava disso, mas isso tá excelente. Às vezes até o acompanhamento sai mais do que o prato principal, porque a pessoa ainda fica assim, né, com medo, mas eu quero experimentar o molho, o acompanhamento. Eu já vi um cara passar mel no cordeiro, assim, ficou bom. Só mel puro? Isso eu lembrei. Sim, deve ficar bom. Só mel puro eu nunca fiz, mas deve ficar bom. Eu acho que ele pôs mais coisa, assim, tinha esse shoyu que eu te falei, talvez tinha até hortelã, porque sempre foi costume nosso. Mas eu lembro que depois ele lambrecou de mel ali, depois passar. Então, o shoyu ele pode compor o tempero, que, por exemplo, é injetado. Salgado, né? É salgado, ele pode ir no lugar do sal, pode pôr o shoyu, com certeza. Creme de cebola é bom também de injetar, não é? Também. Tempero, quando vai para injetar, você tem que geralmente ter o tempero para dissolver, né? Para entrar na seringa, né? Então, tem que ser coisa bem dissolvida. Geralmente, tempero seco, que você faz põe água nele para fazer o líquido para injetar. Bater bem, se tiver alguma coisa sólida ainda, fazer pasta para poder dissolver. E vai muita coisa. Alho, cebola, salsa, vai um monte de coisa. Você pode pôr cúrcuma, pode pôr um monte de coisas, assim, depende do dia. Igual lá em casa, por exemplo, não tem nada, só tem sal grosso. Rola também? Rola também. Fica bom também. Fica bom também. E pôr só o sal grosso. Fica bom também. E certeza. O sal antes ou depois? Não, você vai injetar nesse espalmado aí que eu tô falando, ou então numa peça grande. Você vai fazer uma paleta de cordeiro, que eu também faço bastante paleta. Aí eu vou, se lá tiver o pernil do cordeiro, se tiver gordinho e tal, uma paleta, né, bem suculenta, eu vou injetar. E aí posso colocar qualquer coisa, um tempero normal que eu quiser. Só que aí eu vou fazer o acabamento adocicado. Então, como é que você cria esses sabores? Você cria ou você já viu, você experimenta, faz teste? Não, aí na hora eu vou experimentando. Você pega na hora. Eu vou experimentando. Mas você não inventa isso na hora, você já fez isso antes? Não, já fiz, a maioria das vezes foi na hora. E como é que você sabe se vai casar? Acho harmonizar o sabor. É o feeling, né? É o feeling, né? De você gostar do negócio, você acaba se preocupando muito em acertar e acaba acertando.
vai experimentando e acerta. Mesmo que saiu errado no primeiro lá, não, tá faltando alguma coisa. Vamos ver como que a gente... E é verdade que quem sabe cozinhar, assim, quem tem bom cozinheiro, bom churrasqueiro, ele não tem receita, não é? Exatamente. Você tem o dom de querer agradar, de querer acertar. Isso é uma coisa que vem de você. Ou você tem ou você não tem. E querer acertar é isso. Você vai correr atrás e 99,9 vai dar certo sim. Mesmo que saia errado inicialmente, você conserta aquilo errado. Isso é uma coisa que de quem gosta consegue. Aí, já aconteceu de, tipo, pessoa ir lá e comer... E fala, nossa, que delícia, que carne que é essa? E depois você fala que é de carneiro, nossa, eu não gosto de carneiro. Sim, exatamente. Acontece isso. Eu sou especialista em cachaça também, eu entendo bastante de cachaça. Eu faço alguns drinks, né? Fazia, agora parei um pouquinho. Fazia uns drinks cego, fazia um teste cego com 8 ou 9 tipos de aguardente, assim, né? Tipo, vodka, pisco, chileno... tequila, saquê, caipirinha todas iguais com limão, uma fruta, né? Geralmente é assim, todas iguaizinhas, só que com o aguardente, né? Com a cachaça diferente, que no caso uma só é cachaça e as outras são as diferentes. Nunca eu vi alguém provar e dizer que não foi a cachaça aprovada. A pessoa experimenta no teste cego, todos aprovam a cachaça, gostam mais da cachaça. E na hora de a gente contar, você experimentou e gostou da cachaça. Mas eu não tomo cachaça, eu não gosto disso. Eu gosto de saquê, eu gosto de vodka não sei o que lá. Mas você gostou da cachaça aqui no teste cego. O cara toma e fala, essa daqui é vodka. O cara fala, não, é melhor. Eu fiz geralmente com 9 produtos diferentes. E todas as vezes, todas as pessoas, dei para as pessoas experimentarem. Todas as pessoas até hoje sempre escolheram a cachaça. No teste cego. A caipirinha, então, a melhor é a de cachaça. Sim, caipirinha só é de cachaça. Para isso tem até legislação. Os outros já nem é caipirinha. Nem é caipirinha. Então, caipirinha sempre é de cachaça, mas o melhor drink... Se foram todos iguais, sempre vai ser de cachaça. Isso eu já fiz o teste muitas vezes. E as pessoas sempre escolheram a cachaça como melhor, mesmo aquelas que, teoricamente, têm um preconceito que detestam a cachaça. O de pisco eu ia saber que era de pisco e não ia gostar. Ah, não, cabeleira. Eu acho que... Não, misturada com açúcar, com a fruta... Você acha que não? O residual é difícil. Pisco é muito forte. Cara. E assim, essa coisa é tênue. A pessoa vai gostar porque a cachaça é uma das únicas que tem o sabor da cana. Ele tem o sabor do melado residual, que você vai perceber se você tá prestando atenção, porque tem o cara que bebe por beber, só pelo álcool, né? E tem aquele que degusta, que quer sentir assim, os sabores da fruta, do aguardente lá. O cara quer degustar de fato. Se você parou para experimentar, você vai ativar suas pupilas, você vai prestar atenção. E prestando atenção, a cachaça tem o saborzinho residual, que os outros não têm. Pô, você já rola temperar carne com cachaça, cerveja? Sim, é legal. Eu faço isso. Qualquer corte? Quase todos os cortes dá. Caramba. Então, e o que é? Tem que ser cerveja preta? Ou não tem isso? Não tem isso. Pode ser a cerveja normal. Ela dá mais macieza? O que seria um resultado ela serve bacana Se você deixar muito tempo, ela dá sabor demais. Você não pode deixar marinando muito tempo. Cerveja é questão de 1 hora. Cachaça não, pode até um pouco mais. Não tem problema. Esse negócio de cachaça é engraçado, cara, porque... O sabor residual da cerveja na carne é muito forte. Ela não vai ficar tão boa, não, se você deixar de um dia pro outro, por exemplo, marinando. Você entendi. A caipirinha é a nossa bebida nacional, né? Sim. E nosso drink nacional. Sim. E se você der caipirinha pra todos aqui da sala aqui e falar, prepara uma caipirinha. Ninguém vai dar conta de fazer a caipirinha certa. É difícil, né? Uma pessoa... Você vai, com certeza, né? Mas eu não. Às vezes o Robertinho não, o Pedro não. É difícil fazer uma caipirinha. Mano, é difícil fazer uma caipirinha certa. Você faz Ele é fácil. É fácil. Garanto pra vocês. O segredo é pequeno. É assim... Posso até ensinar aqui rapidinho.
Mas você acha que ele vai acertar? Vai. Posso explicar agora? Sem você ensinar, ele sabe fazer? Não sabe. Aí, ó, tá vendo? Não sabe. Isso que eu ia falar. Tem um pequenininho segredo. Você não sabe, ele não sabe e você não sabe. Vocês estão sendo arrogantes, vocês não sabem fazer. Não sabem. O cabeleira sabe, mano. Não, são então fala aí, vamos ver se você sabe. São pouquíssimos bartenders que sabem. Pouquíssimos. Olha aí. Conta o segredo aí, cara. Qual que é o segredo? Já ensina que aí eu vou aprender. O segredo também. um dos segredos é a quantidade de gelo, o formato, né, que se coloca, né? Você primeiro macerar o limão sempre com a casca para baixo. Bom, primeiro é o corte do limão, é o mais importante, talvez, que é o segredo que ninguém sabe. Você tem que ter mais ou menos só 50% da casca. Você tem que tirar 50%, porque os ácidos, né, da casca do limão, ele vai contaminar a caipirinha. Então 50% da casca é necessário, os outros 50% não. Esse é o segredo principal. As pessoas não sabem. Sabia nada. Não sabia. Nunca cascou um limão pra fazer. Não tem a ver com aquele branquinho do limão, não. Aquilo lá Isso, você tira também o branquinho. Tem que tirar o branquinho. O branquinho amarga um pouquinho. E mesmo assim, a casca você ainda tem que arrancar metade dela ali do exatamente. Que for do limão. Isso, Caramba, eu não sabia disso também. Na hora de macerar, você não pode macerar a casca. Você tem que pôr a parte pra cima, a parte que a casca pra baixo, pra você macerar levemente, tirar o suco sem tirar mais ácido da casca. Porque aquele 50% já é suficiente. A casca vai estragar a caipirinha. Não vai estragar. Não vai estragar. É uma linha tênue. Ela vai deixar um pouquinho menos gostosa. Você consegue sentir, né, o sabor. Um pouquinho menos gostosa. Se você costuma tomar sempre, você vai perceber as diferenças. Você começa a entender do assunto. É igual o café bom, café ruim. A caipirinha é a mesma coisa. Os cafés, geralmente, para quem não é especialista, todo café é bom. E para o especialista, ele sabe a diferença do bom e do ruim. A caipirinha é a mesma coisa. Né? Fazendo uma boa caipirinha, a caipirinha correta... Né? Mas continue aí, vamos terminar a caipirinha. Aí você macera, tira o suco ali um pouco só do suco do limão, açúcar, gelo, numa quantidade generosa. Gelo é um dos principais. E por último, a cachaça. Tudo vai estar pronto, depois é que vem a cachaça. Isso, por último, a cachaça. Ela vai em cima do gelo para ela já descer, diluindo o gelo, se dissolvendo, para ela não ficar tão forte. O bom barman, ele não mexe o açúcar, não faz, ele entrega sem mexer na mão do cliente, o cliente vai mexer de acordo com o gosto dele. Se ele quer mais forte, ele nem mexe, já toma pura. Se ele quer mais fraca, ele vai mexer ali. Não é batida a caipirinha original, não é para ser... Não é para ser coqueteleira, não. Essa eu já tinha visto, eu ainda não tinha percebido esse segredo final que você me contou também. De não mexer. Eu já tinha passado por isso. Tem alguns garçons que sabem. E não mexem. E aí eu tinha até te perguntado antes, e o açúcar? É exatamente nessa hora. Então o açúcar, na verdade, você vai dosando ela de acordo com o seu paladar. Você vai mexendo. Que fica bom para você. Se você mexer um pouquinho, o açúcar dissolveu um pouco. Se você mexer bastante, o açúcar dissolveu muito. Se você é um cara acostumado a beber caipirinha, provavelmente você vai querer sentir de acordo com aquele seu costume. Então você vai mexer um pouquinho mais, ou até bastante. Depende do seu paladar, né? Depende do seu gosto. Depende da qualidade da cachaça também. Que tem uma diferença gigante, né? Cachaça, ninguém sabe, né? Eu comecei a entender de cachaça por conta disso. É uma bebida nacional e as pessoas não sabem a diferença. Existe só 2 tipos de cachaça. Cachaça de alambique e cachaça de coluna. Vocês sabiam disso? Não, ninguém sabia disso. Não. Cachaça de alambique é uma coisa totalmente diferente da cachaça de coluna. E as pessoas não sabem. O que é? Cachaça de coluna é a destilação química. Cachaça de alambique é a destilação natural. Tá. Entendeu? A cachaça de alambique, de coluna, é a que é exportada para o mundo inteiro. O mundo inteiro recebe a cachaça 51, a Velho Barreiro, que é cachaça de coluna. Destilação química. Entendi. E a de alambique é a chamada pinga, destilação... Isso. Lenta. Vai fervendo, vai evaporando. Por isso chamava pinga, né? Isso, vai pingando. Vai ter que marcar esse podcast novo, viu? Já tô te avisando já.
Com pinga, com limão, com uma churrasqueirinha. Apesar que também é outro erro, né? Churrasqueira a gás não rola, né? Rola. Não tem preconceito, não. Rola sim. Não, rola sim. Mas você consegue identificar quando tá no gás e quando tá no carvão? No sabor, sim, um pouquinho. Mas é uma diferença muito pequena que não, rola sim. Pode rolar perfeitamente. Conseguir conduzir a quantidade certa, né? Conduzir a quantidade certa? Como conduzir assim? O tempo certo. Sim, também. Você conhecendo o equipamento, não vai secar mais ou menos. Um churrasqueiro que se não conhece o equipamento, ele tem que se adaptar, ele tem que prestar atenção ali, como que é a caloria, como que não é, e olhar o produto que ele tem na mão e tentar se adaptar com aquilo que é novo para ele. Eu tenho Mas sempre dá. Que além do sabor na brasa, ela sela mais e ela fica mais... Tem coisas que ficam melhores e tem coisas que não. Mas rola sim, entendeu? Tá, tipo, tem coisa que se adapta para aquele equipamento. Não tem um equipamento que faça tudo bacana. Nenhum. Não existe nenhum equipamento completo. Uma churrasqueira não faz a defumação, por exemplo. Então não existe um equipamento. O equipamento é para algumas coisas, o equipamento é para outras e outro é para outras. Então, se você quer ser um churrasqueiro completo, você tem que ter todos os equipamentos. Você vai tirar o melhor proveito de cada equipamento. De cada corte se adapta melhor a um equipamento e outro a outro. Por exemplo, se nós estamos falando do gás, por exemplo, um hambúrguer numa churrasqueira a gás é excelente. Uma picanha fica boa, fica ótima. Então, rola. Não tem problema, não tem por que não rolar. Você falou do frango, do porco, que hoje já pode ser no ponto menos. Ponto menos. E tal. O frango mudou? O frango não. Esse ainda é mais... Isso aí não tem como. Não, o frango tem que realmente estar descolando do osso para ficar bacana. Não pode estar grudado no osso. Ele tá duro, né? Tá cru, tá vermelho por dentro. Tem um assado de Você abriu, você viu o osso ali, aquela ponta do osso vermelha, tá cru, não rola bem não, tá duro. Não tem frango bom, mal passado não. Mas tem um assado de frango que é bacana, que você fala assim, ei, rapaz, vou fazer um frango aqui, o cara fala assim, não, então eu vou lá pra comer frango assado, tem? Sim, tem. Eu levo aquela, uma coisa que nem é novidade mais, mas eu tenho que levar em todo churrasco, é a tulipinha. A tulipa. A tulipa na farinha panko. Nunca comi isso. Ela fica crocante e tipo assim... Já teve vários churrascos que as pessoas, não queremos frango, tá? Você não traz frango. Você não traz linguiça e você não traz frango. Tá bom, não levo nem linguiça nem frango. Só que eu levo frango. Aí eu levo 1 quilinho daquela tulipa. Ó, isso aqui é diferente, experimenta. Não teve uma única vez que sobrou alguma tulipinha pra contar a história. Não é quem quer mais. Você falou que não era. Cara, e por que assim vamos entender o preconceito aí do frango e da linguiça. Porque eu, pessoalmente, eu gosto da linguiça, mano. Linguiça eu acho fantástica, é um sabor diferente. Sim, é diferente. E o frango, mesma coisa. Eu acho que as pessoas têm o preconceito. Mas a partir do momento que elas experimentam, se você faz um tempero diferenciado, uma cocção assim diferente, alguma coisa diferente, a pessoa fica curiosa e vai experimentar. Então elas estão cansadas do mesmo, né? Do filé de frango frito, do frango assado. É comum, né? Frambacon, né? Não, frambacon, Apesar que eu gosto de frambacon, cara. Então, as pessoas, a partir do momento que você faz algo diferente, ela fica curiosa. Experimentou, gostou. Isso é ponto pacífico, porque frango é bom demais. É igual a carne de vaca, né? Não tem carne de segunda mais, né? Não, exatamente. Tem a origem do animal, né? Que é de segunda e de primeira. A origem, que é o que nós estávamos falando. Aí eu falei do Nelore, mas falei assim, segurando, porque tem um Nelore também já evoluído, que tem o mesmo marmoreio do Angus. Então, não tem mais... Pô, já igualou, já? Já tem Nelore igual. Tem Nelore excelente já há alguns anos. Tem criação, tem fazendas aí especializadas em Nelore. Tanto é que muitas marcas não colocam mais o Angus, porque não é o Angus às vezes. E é um Nelore que vale mais do que aquele Angus tradicional, meio a meio, talvez. Porque qualidade é qualidade. Se eu vejo a qualidade, não importa de onde veio. Não importa se é raça britânica ou se é o hindu aí, o nosso zebuíno aí, o Nelore. Entendi. O que dá uma qualidade na carne, então, é o marmoreio? Também. É o marmoreio, depende do corte.
Tem corte que não precisa de marmoreio, né? A picanha não precisa praticamente de marmoreio. A gordura em volta já dá o sabor nela. Se ela tem boa qualidade, ela não precisa ter aquele marmoreio interno. Vai ser um excesso até de gordura. Depende do corte, o excesso de gordura até atrapalha, eu acho. Você não come muito, você come pouco. Mais ou menos igual ao dry age. Você come menos. Eu gosto de ficar mastigando a carne assim, sabe? Eu não gosto Então, uma das coisas que eu percebi no campeonato lá, que a maioria das pessoas, apesar de ter gente renomada trabalhando, participando, que eles não tinham essa experiência de textura. Eles gostavam da carne derretendo. E nada é o correto, nada derretendo. Nada. Tudo tem que ter textura. Se você comer algo derretendo, você não é o melhor. Você não está aproveitando o melhor daquilo. Né? Uma costela derretendo que todo mundo ama, tá errado. Ela tem que ser macia, tem que ter umidade, tem que ser tenra, mas ela tem que ter uma textura para você comer. Você não vai comer a costela, a não ser que você, sei lá, coloque outra coisa para comer junto, para sentir a textura da outra coisa. Dentro do pão, por exemplo. Né? Com um pão francês com uma casca. Aí você tá misturando texturas. Aí tudo bem, perfeito. Agora você vai comer ela pura. Você pegou um pedação lá, uma ossão de costela, vai comer ela pura. Ela só derretendo, tá boa. Mas o melhor não é aquilo. O melhor é você... É o caso que... Por que o McDonald's põe a salada lá no Big Mac? Pra dar textura. Porque senão é uma papa. É uma coisa molenga. Que as pessoas iriam basicamente enjoar em pouco tempo. A costela é a mesma coisa. Você comer ela macia, coisada, assim, derretendo todo dia, 3 dias você já enjoou dela. Você não quer saber mais dela. Você acha que essa costela aqui, que é super na moda de você ver isso também, o derretendo, cara arranca o osso com a mão, vai lá e parte ela com a colher, aqui ó, tá na colher. Não, pra mim no campeonato ela não é a que vai ganhar, a que vai receber menos pontos, vai perder um pontinho ali, não menos ponto, mas vai perder um pontinho ali nesse quesito. Meu sogro, ele gosta... Textura é importante. Você vê, tanto que eles gostam de textura, eles gostam da maçã de peito ali, direto na churrasqueira, né? Que é uma carne... Tem feito muito sucesso quando eu posto aí. Eu postei antes de ontem. Maçã do peito? Ponta de peito. Ponta de peito. Tem diferença da ponta de peito e a maçã? Maçã de peito eu não conheço. Tipo, é um termo, deve ser regionalizado. Aí. Isso, mas é a ponta do peito, é isso mesmo. Deve ser regionalizado. Tem gente que fala, acho que granito também, não Granito, no sul é granito, No sul, né? No sul é granito. É tudo o mesmo corte. É o mesmo corte. É o brisquet, né, que faz o defumado aí, né, que é o bovino que melhor se adapta, porque tem mais colágeno, é o peito, né? Então, o brisquet, quando faz a defumação, né, a quebra do colágeno ali, acaba deixando ela super macia, né? O peito super macio, super saboroso pela defumação, né? Então é uma coisa do outro mundo. Quem não experimentou, vai num festival, primeira coisa, brisquet. Dali você tá em outro mundo. É um outro sabor completamente diferente. Cara, mas essa ponta do peito, apesar de que não tem uma carne de segunda mais, mas ela é bem rígida. Você conseguir chegar lá... Não. Depende do animal, hoje em dia. Num bom animal... Isso. Vamos falar, numa espécie de primeira linha ali, até a ponta do peito vai estar macia. Não precisa fazer uma preparação especial. Não é igual a picanha. Não. Mas assim, é uma... Assim, você pegar a ponta do peito e pegar um contrafilé de um açougue que não fez nada ali... Essa ponta de peito vai estar mais macio que o contrafilé. O contrafilé já não é mais uma... Assim, não. Nem tem mais o contrafilé, né? Agora virou são vários cortes. Sim, né? Mas no açougue comum ainda tem. Não. Ainda tem o contrafilé. Não, então quase todas as marcas têm o contrafilé. Porque eles têm o mercado e eles vão se adaptando conforme a região. Então, cada região tem um nome diferente. Às vezes tá o ancho ali, mas está escrito contrafilé. Porque aquele mercado não aceita ancho. Aceita contrafilé, então ele vai mandar o contrafilé ali naquele lugar e isso já está porcionado como ancho, né? Porque faz parte do contrafilé e eles vendem de acordo com o mercado, eles vão distribuindo, porque não tem... Assim, os mercados são variados, né? Os gostos são variados, os costumes são variados, né? E se ele quer vender, ele tem que ter o que o cliente quer. Sim. Então, o nome até muda. Quer dizer, o Tinoco revelou pra gente um segredo desse uma vez.
Que ele tinha os cortes, ele trabalhou para um frigorífico muito tempo e tal. Minerva. Isso. E aí ele tinha o corte Minerva lá que era assim, ó. Picanha paraguaia. Picanha do Paraguai. Do Paraguai. E o povo não comprava, porque falar do Paraguai, uma porcaria. Não comprava. Pensava, né? As pessoas pensam. Né? Isso, na época tinha. Que era uma carne boa, né? E era boa. Maravilhosa. E aí depois quem tá escutando aqui hoje, compre picanha do Paraguai. Maravilhosa. Não, e aí ele mudou, e assim, ele não mudou, mas ele começou a vender muito, um dos representantes que ele tinha. Falou, cara, como que você faz para vender tanto, sendo que ninguém consegue vender a picanha do Paraguai aqui no Brasil? Ele falou assim, não, é porque eu não falo picanha do Paraguai, eu falo picanha importada. Não. Ele falou assim, como que você consegue vender tanto essa carne e ninguém mais vende, só você tá vendendo? Ninguém vende picanha do Paraguai aqui. Ele falou assim, eu não vendo picanha do Paraguai, eu vendo picanha tipo exportação. Era a mesma carne, só que ele punha com um nome diferente. A pessoa não tinha preconceito. Não sei se você lembra, teve uma época que eles estavam vendendo essa picanha tipo exportação no Brasil, estava sendo vendida com esse nome, né? Sim. E era essa carne que eles não vendiam. Eu já vi até outras justificativas. Eles colocavam picanha raças britânicas. Verdade, não é mentira, porque não é o Nelore que predomina lá no Paraguai, como aqui no Brasil. É as raças britânicas mesmo. Lá tem várias raças que fazem de taurinos, né? Diferente dos zebuínos nossos. E realmente, por que é melhor? Porque é do taurino, que já é naturalmente mais desenvolvido, outra espécie. Não tem o cupim, né? No caso, por exemplo, o cupim é do Nelore. É do zebu aqui. Dos zebuínos. E o Kobe, o que você me fala? Vale a pena pagar? Vale, com certeza. 2.000, 3.000 numa peça? Experiência. Depende. Se for o Kobe mesmo, lá do Japão, é uma coisa. Mais, eu acho. É uma coisa. Se for o Wagyu daqui, né? É outra coisa. São diferentes. Kobe tem... Eu acho que o Kobe é não só a raça, né? Só de um lugar... De um lugar do Japão. Do Japão que é o Kobe, né? Sim, exatamente. Então, é uma experiência. Você paga caro, você não vai comer 1 quilo daquilo, você vai comer 50 gramas, não vai experimentar. Eu me falo que é enjoativo também, né? Não é igual... Então, toda raça, todo marmoreio muito grande é enjoativo. Tem marmoreio grande, é enjoativo. Então, você vai experimentar, porque são vendidas em poucas porções pequenas, pedaços pequenos, porque você vai experimentar aquele pedacinho pequeno, vai gostar, e é só. Se você comer muito mais, você vai enjoar, vai desgostar do negócio. Então, para que fazer você desgostar? Coma um pedaço pequeno que você vai querer daqui a um tempo de novo. E todos Se os você cortes comer bastante, lá... você vai enjoar. Então, talvez você não queira nunca mais. Parece que eu vejo só picanha vir pra cá, contra filé. Eu não vejo todos os cortes do Kobe. Não. Geralmente eles vêm nos quadradinhos já, o Kobe mesmo, os quadradinhos. Pouca coisa, pedaços pequenos já porcionadinho. Não sei de qual é como se diz, o corte que é. Tipo, teria que prestar atenção, não pesquisei sobre isso. Mas deve ser, provavelmente, de alguma coisa que não seja o mais caro, porque todos os marmorizados vão ser macios, vão ser gostosos, então não precisa ser do que, por exemplo, da preferência do japonês. O japonês tem mais renda, ele vai pagar o melhor ali. O brasileiro vai vir para cá, talvez algum outro corte que seja bacana, sei lá, um chorizo, por exemplo, que não seja a preferência deles lá, talvez. Cara, e aí a gente cai até naquela primeira parte que você estava falando sobre a textura. Você pega uma carne dessa que já tende a ser bem mais macia e você vai trabalhar com texturas ali, ela não vai te entregar a melhor textura, talvez. Às vezes realmente é interessante você trabalhar com vamos pensar uma parte que seria mais firme mesmo. Você ter a sensação mesmo de que vai estar macia também, mas mais textura. Menor marmoreio, talvez. Isso. Né? Porque assim, né? Onde tem a tração do bovino, é menos marmoreio. Por que a picanha ela é mais macia? Porque ela não é um músculo. Então ela não tem atração. O boi não exerce a força, ela fica em repouso ali, né? Praticamente. Então é mais macia naturalmente. Se você pega uma parte mais musculosa de tração, patinho, por exemplo, várias, né? Quase tudo faz parte muscular. E aí ela é mais dura, como o peito ali nós falamos, né? Bem para baixo ali onde ele faz força, dianteiro.
E cada coisa assim, tem sua especialidade. Tem diferença da carne de boi para de vaca? Geralmente a vaca ela não tem um abate nova, ela é para procriação, né? Então ela só vai ser abatida mais velha, então vai ter uma diferença sim, né? O gado geralmente é abatido novo e a vaca não, a vaca vai procriar, vai ter leite, ou então se for de leite vai ter leite. Eu não sabia disso, né? Poupada mais tempo então da abate. Não é poupada, né? Aproveita ela para outras coisas. Exatamente. Depois, né? Ela é olhada como, né, economicamente. Então ela vai produzir mais tendo, né, filhotes ou então produzindo leite. Sim, e também produzindo leite. Sim. Né? Eu vejo, assim, você com o seu trabalho, você conseguiu elevar o nível do churrasco lá em cima. É realmente entregar uma experiência pro cliente que tá te contratando, né? Algo que deixa ele com vontade de te chamar de novo e falar, pô, eu quero passar por aquele dia assim de novo. De novo. Né? Onde você consegue ser a atração principal de uma festa, né? Provavelmente, sempre. E que falta pra essa galera entender isso daí, se profissionalizar mais? Porque é o certo, né, cara? Você tem que se dar o valor, né? Tem que se valorizar. E tem muita gente que não entendeu isso ainda, né? Que é só um churrasqueiro e tal, vou assar carne e vou embora. Não, tá acontecendo, porque, por exemplo, eu tenho Instagram, as pessoas olham o Instagram, acabam vendo, né, as coisas. No dia desses eventos eu acabo nem tendo tempo de fotografar e postar. Eu fotografo, né, mais os de casa mesmo, algum outro que dá tempo, alguém que vai junto, que vai fazer a imagem minha, né? Mas normalmente eu faço mais em casa. Nos eventos eu acabo não tendo tempo de fazer. Mas a pessoa vê o que eu fiz, por exemplo, em casa, que é parecido, às vezes, né? Geralmente eu faço depois, e acaba, assim, tendo ideias para realmente ter essa inovação. No meu caso, como eu participei já desses grandes festivais de churrasco, participei de pelo menos já 50 grandes festivais, e são linhas diferentes, né? Eu participei daqueles festivais de churrasco que está tendo outros diferentes hoje, em que a grande, assim, a grande ideal de quem promovia o evento era promover os cortes novos, as cocções novas, a experiência nova. É aquele que você paga um ingresso e come à vontade. Então eles não tinham, assim, ideia de lucro na venda do ingresso. Eles tinham ideia do patrocinador mostrar a carne, o outro patrocinador mostrar o tempero, um terceiro patrocinador mostrar o carvão, alguém mostrar a tenda. Então era um festival voltado somente para a qualidade. É desses que eu participei muitos e desses que eu gosto de participar. Que legal. Agora, os que são mais comerciais, que você vai comprar uma porção, ele não vai ter aquela qualidade, não é o objetivo. O objetivo é o lucro, é fazer um evento legal que geralmente atrai pela música, pela costela, fogo de chão, que vai ser um atrativo visual, pelo atrativo visual, exatamente, pelo marketing, pelo atrativo visual. O ideal não é promover a qualidade. A qualidade é assim, você vai gostar, vai ser maravilhoso, mas vai estar aquém do outro. E aí, com esse perfil de festival que eu participei até hoje, eu peguei aquela linha de trabalho, de estar sempre buscando novidade para a pessoa, buscando essa experiência única. Tipo, comi o cordeiro hoje, é o melhor da vida. Comi o frango, é o melhor frango da vida. A ideia é essa. Se não for assim, não serve. Esse é o objetivo que a gente busca. Não é o objetivo principal financeiro. Ainda não é. O objetivo é sempre passar para frente essa filosofia do comer bem, do servir bem e da camaradagem que o churrasco proporciona, né? Ali no churrasco tá todo mundo feliz, todo mundo contente, ainda mais assim experimentando coisas diferentes. É sensacional. Essa é a ideia que eu tento atração no disseminar. evento, então, desses de churrasco, inevitavelmente tem que ser a atração maior, tem que ser o chefe.
Isso, se for num festival de qualidade, como nós comentamos aí, tem churrascada, tem bárbaros, teve aí o Meatstock esses dias aí atrás, esses meses atrás, que são eventos que primam pela qualidade. Eles procuram os melhores chefes, buscando realmente inovação na cocção, inovação em tudo, no corte. Quando eu participei muitas vezes, né? Agora diminui um pouco. Sempre a inovação, esses cortes novos que tá todo mundo aprendendo, tinha eles há 5 anos atrás, 6 anos atrás. A gente lançava, foi os festivais que lançaram, para depois ir para os restaurantes. Geralmente é assim, o dono do restaurante, de um bom restaurante, ele tem que ir atrás de um festival bom, porque ele vai aprender ali. Entendeu? Ele vai pelo menos ter um caminho. Ó. É aquilo ali que eu preciso trabalhar para o meu público de inovação. E quem fez isso há 5, 6 anos atrás é o que está despontando hoje. As churrascarias hoje, que perderam bastante público, entrou as steakhouses, que também já caíram. Entendeu? Porque a coisa é cíclica, tem que estar se renovando, né? E talvez hoje já não seja o corte mais o grande, assim, a grande estrela. Hoje eu acho que é o acompanhamento, a grande estrela. O truque eu fiz um curso de acompanhamento já em 2018, há 4 anos atrás. Falando sobre panko, por exemplo, há 4 anos atrás. Que, né, que você podia fazer o frango, podia fazer a carne, né, na farinha panko. Né? E isso, para mim, a minha visão de 4 anos atrás era o acompanhamento, que hoje é a realidade. Entendeu? E daqui nós vamos evoluir mais. Temperos, molhos. Consegue prever... você cantou minha pedra. Sim. Você conseguia prever alguma próxima mudança aí? As mudanças exatamente são, né, nessa linha aí, de evolução ainda nessa coisa de acompanhamento. Já está evoluindo e a tendência é evoluir mais ainda. Você acha que então pode acontecer na verdade, já está até acontecendo, cara. Churrascaria de rodízio, assim, se os caras não se inovar... Bom, sim, já fechando. Aconteceu, já fechou. A gente tem evento aragano, tradicional. Sim, mas aqui, muitas outras. Aí a Marginal Tietê aqui em São Paulo era várias churrascarias assim de qualidade. De rodízio de qualidade. Praticamente todas fecharam. Ficou algumas que ficaram pelo preço, que aí baixaram a qualidade e continuaram pelo preço, tendendo a classe mais simples. Mas a pessoa de maior poder aquisitivo migrou para aquelas à la carte, para as que menu experiência, como eu faço. Tem muitas casas fazendo esse menu experiência também. Eu vejo que de espeto corrido hoje, que conseguiu ainda estar com preço em cima, digamos que é a Fogo de Chão. Sim, né? Fogo de Chão. Jardineira Grill. Jardineira Grill, são tradicionais. São mas oriundas... se os caras não fizerem algo, a tendência ali é sucumbir, né? Não, eu acho que como tá afunilando, eles sobraram, eles vão atender aquele público que já tem, sim. A Fogo de Chão tá modernizando bastante, já tem unidades aí com cortes diferentes, já com cocção diferente. É mesmo? Já tá modernizando. Tem que ir, então. Unidade do Morumbi, por exemplo. Não, tem um tempo que eu não vou. Pra mim era parado. Unidade do Morumbi, que tem 1 ano e pouco, né? Que inaugurou, vai fazer acho que uns 2 anos já, 1 ano e meio, 2 anos. Ela já tem uma linha totalmente diferente. Ela já tem à la carte, por exemplo, tem um balcão para você ser atendido, para você chegar lá, dentro do shopping Morumbi, né? Você pode sentar no balcão, ver, a cocção é no meio, é uma ilha lá no meio. Então, quer dizer, já uma coisa diferente. E já tem cortes diferentes também. Você pode pedir um prime rib lá, por exemplo. Que talvez não faça parte do rodízio, mas tem lá para você. Tem dry age, não faz parte do rodízio e tem lá para você pedir à la carte. Então, quer dizer, tem o público para isso e tem o público para aquilo. Então, eles não estão errados. Só que diminuiu o público. Como as pessoas passaram a entender de carne, vai no rodízio para encher a barriga. Não, eu quero comer uma carne boa, então não é no rodízio. Nesse rodízio comum, pelo menos. Tem os rodízios também, os melhores aí, como Fogo de Chão, com Rubaiá, por exemplo. Tem uma carne que, se você já participou desses festivais todos aí, tem uma carne que você... mano, essa não dá, velho. Tipo assim, já vi o cara fazer bochecha e ficou bom. Fica.
Língua? Eu não experimentei língua, não, cara. Não tive muito coragem. Textura diferente. Testículo de boi, tem alguma... eu não tenho vontade tem mais alguma língua. Que não, essa daqui não dá pra levar num festival que não passa, não, mano. Não, vai ter uma rejeição, com certeza. Mas... Não, nem fala de rejeição, fala de não ficar bom. Não ficar... Tudo fica bom. Tudo fica bom. Tudo fica bom. É só questão de você saber fazer. Se é uma língua, vai dar boa. Vai dar boa. Se é um testículo de boi, vai dar bom. Isso. Com um rim? Rim, tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Sendo bem feita, dá pra fazer. Dá pra chegar num lugar e falar, tudo bem, o rim não é o melhor. O melhor é a picanha, mas o rim tá em segundo. Modo de dizer. Assim, você vai colocar ele numa excelência, por isso que eu falo... Tipo, é o melhor rim que eu já comi na vida. Não, é o melhor do que outras carnes que eu tô acostumado a comer ali. Porque quando você tem esse tipo de festival que quer excelência, que cobra a excelência do cozinheiro lá, do churrasqueiro, ele vai chegar num ponto de aquilo ficar excelente, de você achar maravilhoso. Tem jeito de fazer o ubre? Nunca fiz, não. Qualquer pensando em vai. A coisa tem da vaca. Tem que achar a teta lá. A teta da vaca. Nem é a teta, é onde fica ali. Que é tipo uma bolsa. Mas daria pra pesquisar. Você tem as tetas ali. O ubre é aquela parte redonda ali, mano. Cheia de leite. Dá pra fazer um doce. Não tem no mercado. Eu nunca vi pra comprar, pra fazer. Mas é uma curiosidade. Poderia testar. A gente testaria e com certeza ficaria bom. Dá pra fazer bem feito, né? Provavelmente. O negócio é isso, né? É encontrar a melhor forma. Uma das coisas que eu não gostei, porque eu ainda também não testei, eu só comi de terceiro e não gostei, foi o cérebro, o miolo. Eu não gostei do cérebro. Mas eu tenho a impressão que foi quem fez, não temperou, não fez da melhor forma. Não harmonizou. Deu a textura do que... 2 ou 3 vezes e não me chamou atenção. Tipo uma mojeca, mais ou menos? Mole, não tinha, né, não tinha tempero, na realidade. Eu acho o suficiente para disfarçar aquela textura ruim, que não é uma textura legal, uma massa mole, né? Então, eu achei que faltou tempero. Ficou assim um sabor que não era adequado para aquilo. Um limãozinho. Um tutano, por exemplo, né, que cara, abre é diferente. Geralmente se tempera aquilo com salzinho. Aquele lá, acho que o miolo talvez não tinha nem sal, que eu experimentei talvez direito. E por isso me deixou. Foi uma das únicas coisas que eu não gosto na vida que eu falo é rabanete e miolo. Rabanete? Rabanete e miolo. Rabanete é bom pra caramba. Texturinha. Então, não gosto. Não esperava isso de você. Só isso. O resto, qualquer coisa vai. E ainda, provavelmente, por não ter comido ainda essas duas coisas de alguma forma bem feita, assim, bem caprichadinha, né? Sim. E a sobremesa? Você acha que tem que também fazer parte do churrasco? Sim. Eu faço sobremesa em todo churrasco. E sempre na mesma pegada. Sempre na mesma pegada. Sempre tem que estar lá na... Minha churrasqueira é diferente. Eu consigo fazer, né? Eu tenho uma churrasqueira diferenciada. Chama Prisma Grill, que ela na realidade chama Prisma Grill uma marca, né? As pessoas conhecem pela marca, mas ela chama Fleming. É um tipo de churrasqueira. Ela tem um buraco no meio, é uma chapa bem grossa, no caso da Prisma Grill, ela é feita de chapa. Tipo ela um arado, um disco arado? Não, uma chapa com uma liga especial, porque ela não pode... como ela recebe muita temperatura, ela tem que ter uma liga especial, senão ela enverga 2, 3 vezes, ela já entorta tudo. Eu perguntei assim de formato. Formato, no caso da Prisma, ela pode ser redonda, o Flaming pode ser redondo, pode ser quadrado. Pode ser octogonal, qualquer formato. Tem que ter o buraco no meio, que é pra fazer eu faço as cocções assim, faço a sobremesa, porque eu trabalho com lenha, e aí dá pra colocar uma panela em cima e ter o fogo na panela. Dá pra, por exemplo, fazer na chapa e na grelha, as duas coisas no mesmo equipamento. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer paella naquele equipamento, dá pra fazer risoto. Eu faço, por exemplo, no meus... Né, eu vou contar, né? Uma das... Eu faço arroz caldoso, que faz sucesso pra caramba. Isso agora, cara. Faz um sucesso terrível. E assim, sensacional o arroz caldoso, e dá pra fazer na churrasqueira. Tudo, até a sobremesa, sempre na churrasqueira. Faço as frutas ao vinho, cozidas ao vinho.
flambadas na cachaça. Então, sobremesa que o cara já comeu. Aquele 1 quilo que eu falei é a parte da sobremesa. O cara ainda vai comer. De sobremesa. Não, vai comer mais sobremesa ainda. Não vai. Já tá com aquele 1 quilo lá dentro e ainda vai comer a sobremesa porque fica sensacional. Não, mas o Robertinho, acho que tá rindo por causa disso, que a gente acabou de almoçar e estamos dando fome de novo. Mas é assim, eu não sei se você percebeu. Ele falou arroz caldoso. As papilas estão aqui soltando. Isso. Não, mano. Quando você falou de arroz caldoso, me arrebentou. Que você entrega aqui, Isso. por diversos momentos, eu conheço muito. Cara, você olha pro lado, eu olho pro lado aqui, você tá falando, eu tô olhando pra ele, às vezes eu tô rindo. É exatamente sobre isso. Eu conheço muito do que ele tá pensando. Então você tá falando aqui, cara, e ele tá vendo, assim, ele tá enxergando o que você tá falando lá dentro da cabeça. Ele tá assim, ó. Ele tá sentindo o gosto do negócio. Quem tem essa vivência fora de São Paulo tem essas experiências diferentes no interior. Não é essa que eu tô relatando, mas tem experiências diferentes de tipos de churrasco, tipos de corte, da comida feita no fogão a lenha que às vezes diferente, alguma coisa ou outra, uma banha, um torresmo diferente. Tem experiências diferentes. São experiências, assim, comuns, mas diferentes de quem mora aqui em São Paulo. Então, quer dizer, a sensação que eu tô passando para vocês provavelmente é essa, de que você tem aquelas experiências boas e está imaginando experiências tão boas quanto as que você já tem, né? De outras formas. E que estão guardadas aqui no Cara, cérebro. Arroz caldoso entrou na moda lá na nossa região lá. Que todo churrasco, final de churrasco, tem que fazer um arroz caldoso. Então, eu faço agora no começo, cara. Faz no começo? Eu tento guardar os churrascos velhos, congelar eles, aquelas pontas de carne, congelo, fatio elas já bonitinha, pequenininha, freezer, congelada. Aí no outro churrasco eu faço no começo o arroz caldoso. Porque aí ele vai acompanhando você no churrasco inteiro. Não precisa ter aquele arroz branco lá pra você se empanturrar. Aquele arroz caldoso, por exemplo, é 1 quilo de arroz, eu vou pôr 2,5 a 3 quilos de carne, de proteína junto. Nossa, vai ficar do caldo de legumes e caldo de carne. Tomate ou não? Sem tomate. Sem tomate? Tomate eu ponho às vezes pra enfeitar no fim. Ah, tá. Tomate cereja eu ponho geralmente no fim. E caldo culinário, caldo não o químico, né? O caldo mesmo, caldo que você faz. Fez. Ou então na Swift tem também. Como eu sou parceiro da Swift, eu levo os caldos prontos da Sério? Swift. Já tem pronto na Swift? Pronto, sem conservante, sem química. Que da hora, que são congelados. E aí, se descongelou, joga lá e você faz o arroz caldoso com caldo de legumes, com caldo de carne, como é que com esse caldo caldo de vem? Ele vem num saquinho? Um saquinho, Mas essa quantidade que eu faço, que é bastante, eu vou gastar uns 4, 5 pacotinhos. Mas você fazendo em casa, você vai fazer um pacotinho, só 2. Já acho que na Swift tem tudo, né? Pra um churrasco ali. Você chegou tem ali... Tudo, tem tudo. Precisa de você passar em mais nenhum lugar, né? Não. Tem tudo. Hoje carvão, tem a cerveja, acendedor, cerveja. Carvão, tem tudo. E uma coisa legal que eu vejo lá também é aquela carne do dia a dia também, né? Sim. Ela tem melhor qualidade com o mesmo preço do açougue hoje em dia. E se você experimentar, você pegar o mesmo corte do dia a dia da Swift, do açougue, você vai gostar mais da Swift. Ele é mais macio. E aquele corte que a gente estava falando offline antes de gravar, eu só vi até hoje na Swift. Eu nunca vi em nenhum lugar, que é o T-bone de cordeiro. Eu nunca vi em nenhum outro lugar. Eu também não vi em outro lugar, só na Swift. E é maravilhoso. É um pacotinho, acho que quando eu comprei era R$30 o pacotinho, cara, e é surreal você comprar um corte. Com uma peça só? Não, mano. Ele tem ossinha, cara. Vários ossinhos pequenininhos. Negócio, assim, vários T-bone. E é surreal, assim, porque eu, na minha opinião, o que o pessoal gosta muito do cordeiro é do carré. Né, que eu acho que é um dos cortes mais caros, eu acredito, do cordeiro. Né? Pra mim, o T-bone é melhor do que o carré. E ainda tá com preço incrível. Acho que é questão de tempo do pessoal descobrir e falar, pô, esse aqui é muito bom e o preço dele vai lá pra cima. Isso, a paleta já tem aumentado bastante, que as pessoas também não estavam comprando, eu acho, tava muito baixo o preço. A paleta é sensacional. E as pessoas não compram um pouco ainda. Compram muito mais o carré. Meu cunhado, ele come mais que o dobro do preço. Ele come 2 paletas. Sozinho, acredito.
É verdade. Não, eu sei, mas quantas você come? 2. Num churrasco, 2, sozinho. Não, e você? Não, Você acompanha, porque companheiro é companheiro, pra não ficar paleta sozinho, já dá não. 4. Uma coisa que a gente falou lá atrás, lá que eu lembrei que a gente não tocou no assunto, era do cheiro do cordeiro, né? Hoje não tem mais isso, né? Não. Por que tinha o cheiro? Era no abate? Não, tem as glândulas que soltam cheiro, né? Que Sim. tem que ser tirada. Mas hoje, principalmente porque o cordeiro é novo. Ele é feito comercialmente para ser abatido novo. Não é por conta de um abate diferente, então. É só pela questão da idade. Só por técnica, né? Tirar as glândulas que vão contaminar, que vão deixar o cheiro ruim. E basicamente porque é mais novo. Mas vamos pensar, o porco hoje tem uma raça que é melhor, o gado tem uma raça que é melhor. Sim. No caso deles não houve vamos falar, uma evolução genética. Do cordeiro, sim, também. Eles também evoluíram ali geneticamente, sim, né? Os foi cruzando. cordeiros hoje são diferentes, né? São assim, tem raça melhor. Que mais carne, mais macia. É porque era bem pouquinha carne mesmo. Sim. Já tem, né? Tem uns cordeiros hoje bem mais... Tem uns cruzamentos aí de raça que estão evoluindo muito. Mudou totalmente. E o cordeiro... Assim, tem aquela história, eu acho que é uma história ainda que é meio controversa. O cordeiro recebe um pouco, dependendo da alimentação, ele consegue transferir um pouquinho, eu acho, para carne. Então, dependendo da alimentação do cordeiro, como tem aquele porco da Espanha lá, o porco... como chama mesmo? Esqueci o nome. Aquele porco que é... que ele é alimentado com as bolotas. Tá? O porco espanhol que dá o melhor presunto do mundo, que é um dos mais caros e tal. Cara, esse eu não conheço, hein? Não tô sabendo qual que é É esse. o pata negra. Isso, é o negócio negro aí. Só que tem, entre esse coisa aí, tem essa linha que é só num lugar da Espanha também que dá esse porco. Por quê? Porque aquelas bolotas que eles se alimentam são centenárias, só tem ali... árvores de centenas de anos, que não adianta o outro plantar, que não vai dar tão cedo o negócio. E aqueles porcos se alimentam daquela bolota e eles acabam transferindo para a carne aquele sabor diferenciado. Tá? O cordeiro tem um pouco disso, sim, na minha opinião. Eu já prestei atenção em algumas origens de cordeiro que tinham um saborzinho melhorzinho, mais gostoso por causa do tipo de alimentação. Tem gente já, como se diz, tentando buscar essa linha de, por exemplo, de alimentar o cordeiro com alguma amêndoa, alguma coisa diferenciada para poder ter uma valorização como o porco espanhol tem, como o porco de bolota tem. Total. Cara, eu tenho certeza, hein, de que o alimento vai influenciar no sabor. Não é para tudo. Pro bovino, não. São praticamente é só o porco que tem essa coisa. Não é as outras raças, não. Mas o bovino, por exemplo, não tem o que é... mas aí é só na textura, na qualidade, não é no sabor final, não é né? no sabor final da carne. De uma raça específica de um lugar. O cordeiro eu posso até estar enganado, posso até estar falando bobagem, mas eu já experimentei e senti diferença. Como eu sou um cara que gosta de cordeiro, que faz muito cordeiro, eu senti diferença. Se aquilo foi só intuitivo, algumas vezes, ou se foi realmente uma experiência positiva... Você ainda vai ter que comer muito cordeiro eu ainda vou estudar mais o assunto, mas esse assunto é um assunto que interessa, que é legal. Claro. A saborização da carne, né? Eu acho que isso pro bovino, né, já tem estudos dizendo que não é possível, mas a gente está sempre, né, na pesquisa. Tem alguma carne que você planeja fazer aí que você não fez ainda? Alguma coisa que você tá querendo fazer, tá pensando? Ele falou do Ubre lá, é uma coisa que é interessante, tá né? querendo fazer agora? Não, já começou a vir as minhocas na cabeça. Como aproveitar melhor aquilo, né? Então, mas eu acho que eu já fiz quase tudo, sim. Tem coisas que eu não fiz porque talvez não tenha interessado mesmo, que outras pessoas fazem bem e não me interessou. Mas tudo que eu interessei, eu acho que eu fiz.
Legal demais. E a ideia é talvez fazer tudo de novo de forma diferente. Isso tá sempre surgindo, né? Você já acaba ficando diferente também. Você falou do tibone de cordeiro, na hora também eu fiz só de algumas formas. Eu fiz só ele praticamente com pouco tempero. Já tenho ideia de mudar o tempero. Já que você gostou, eu gostei, né? Que poucas pessoas experimentaram, porque eu fiz poucas vezes. Sim. Então, talvez disseminar mais isso. Pô, podia chamar a gente quando for fazer. Qualquer carne, não precisa ser essa. Já tem esse preconceito, né? Não, e é o seguinte, a caipirinha também, qualquer hora. Pô, é isso, né? Pô, valeu demais, hein? Obrigado. Eu que agradeço. Interessantíssimo, né? Ainda mais com quem se interessa pelo assunto. Demais, né? Que tem a tradição, né? Açougue, gosta de se alimentar bem. Eu nem contei não, mas é o seguinte, porque quase tudo que passou aqui, eu falei, não, eu já fiz isso. Mas eu já fiz cachaça também. Já fabricou cachaça? Já. Tá vendo? Já, verdade. E tinha uma cepa especial da família? Não, você se fazia fermentação com o quê? Era com milho. Com milho, tá. Com milho. É o que quase todo mundo faz, né? Há muito tempo. Teve uma vez que você ficou bêbado, moleque, não teve? Achando que era água forte? Como é que chama? Não, água fraca tem, é assim... Aí que a gente foi lá buscar e a gente foi... não sabia se era água ou se era pinga, né? Não, e a gente pegou e falou, tá fraca essa aqui, mas é que era mais fraca mesmo. Essa aqui não é pinga não, essa aqui é água fraca, vamos tomar. Não, vi. Porque eu perguntei né, como tem, você é do interior, tal, tem famílias que tem aquela fermentação, né, aquela cepa centenária que veio para fazer outras coisas de 100 anos atrás e o cara vai cultivando aquela cepa. Isso. Para fazer a fermentação e tem até hoje. O segredo de algumas cachaças bacanas é o fermento. Na nossa cidade, é a cepa tradicional de 100 anos atrás. Tem uma cachaça lá na nossa cidade que foi considerada a melhor cachaça do mundo há uns 30 anos atrás. Qual cidade que é? Araguari. Araguari. Ela saiu na época tinha a revista Playboy, e aí a Playboy tinha uma parte dela que ela avaliava, né? Ó, isso aqui é a melhor charuto, e aí teve uma vez que saiu lá, isso aqui é a melhor cachaça. Era a cachaça de Araguari, como é que é? Chama? GRM. Essa não é do meu... É o seguinte, é Gosto Requintado Mineiro. Gosto Requintado. Mas aí, quando ela ganhou esse prêmio, eles chegaram a cogitar o nome, tipo assim, porque aí seria Gosto Requintado Mundial. Mas eles não chegaram a mudar, continuou como Gosto Requintado Mineiro. Então, nessa história de prêmio de cachaça, assim, tem um evento em Bruxelas que é o que determina, né? Tem um evento brasileiro, melhor cachaça do Brasil, mas as pessoas dão importância a esse evento de Bruxelas, né? E assim, ele dá prêmio para muitas ganham prêmios, primeiro, segundo, terceiro lugar, dependendo da classificação dela. Tem muitas classificações. Então, muitas são premiadas ao mesmo tempo. Sim. Não tem uma melhor, assim. Tem uma melhor naquele quesito, tem a outra melhor do mundo no outro quesito. E é só brasileiros que concorrem, né? Porque só o Brasil que tem cachaça. Que pode se chamar cachaça, né? Então... Você tem uma opinião hoje no Brasil de uma cachaça que você fala, aquela ali... perfeita? Não, tem umas centenas assim perfeita. Não tem uma perfeita, não. Tem uma centena. Só que Salinas é muito boa, né? Sim. Tem um monte perfeita. Não é uma nem duas, não. São muitas. Assim, com diferençazinhas pequenas, mas excelentes todas. Você fazendo uma caipirinha, né? Os antigos, os na minha opinião, mal informados, falam, não, faz a cachaça com caipirinha com velho barreiro que tá excelente. Faça com velho barreiro, faça com 51 e faça com uma cachaça boa de alambique. E experimenta. Junto. Você vai sentir a diferença, vai entender que a de alambique, a envelhecida ali, por exemplo, vai ser muito melhor. Tem a de alambique cristal, né, e a envelhecida. A envelhecida vai ganhar de todas elas. Uma cachaça boa envelhecida você vai ter a melhor experiência ali, certamente. Mesmo... com todo mundo falando que não precisa, que pode ser a caipirinha boa vai sair com aquela cachaça comum. Não vai. A outra vai ser melhor. Que ela vai estar boa, mas a outra vai ser melhor. Sim. E você ainda tem que pensar no outro dia. Então, tem outro porém. A cachaça boa não vai te dar problema. Não vai. A cachaça de coluna, que nós falamos, é que vai te dar problema. A cachaça essa de corotinho, que é uma química pior ainda, essa aí vai te
te destruir em pouco tempo. Vai destruir seu fígado em pouco tempo. Seus eventos você vai em qualquer lugar do Brasil? Basicamente, poderia ir. Ali. Mas não costumo ir muito longe, não. Uhum. Porque o equipamento é grande, pesado, geralmente voa mais perto. E tem churrasqueiro em tudo quanto é canto, né? Ainda... Tem, mas... Tem, mas não tá fazendo as coisas que você tá fazendo, não, né? Tem... Mas sim, eu precisaria ter mais tempo, né? Porque eu tenho outra atividade, né? Precisaria ter mais tempo para poder trabalhar mais nisso. E precisaria ter mais interesse também, né? Tipo assim, eu gosto muito de fazer com pessoas que eu gosto, com pessoas que se interessam muito. Depende da pessoa ter conhecimento do assunto. Aí me interessa fazer para pessoa que tem conhecimento. O cara que quer fazer por fazer, não vai me interessar muito. Né? Eu quero fazer para pessoas que realmente gostem tanto quanto eu gosto. Você gosta, então, que as pessoas participem de tudo que você está fazendo. Exatamente. Ao seu redor, tenta isso, que tenta aprender, que eu vou ensinar, de fato. É isso que te dá o prazer também de estar fazendo. De estar fazendo aquilo. Pois você ensina tudo mesmo, o cara tá lá, você não esconde nenhuma. Não esconde nada. A mágica, você revela a mágica ali na hora. Na hora. Se tiver interesse, você vai aprender tudo. Pô, é uma aula também. Então, também. Sim. Caramba. E é isso que é legal. É isso que move. Que a pessoa tenha prazer. Você comentou, você leva também as carnes quando o cara te contrata? Ou você só passa ali? Se for perto, né? Sim, posso levar. Se for longe, né? Que aí teria que ter uma... Fora do estado, por exemplo, não daria. É até melhor quando você compra, né? Porque você sabe que você tá comprando. Agora perto assim, sei lá, até... 300 quilômetros, sei lá, uma distância que não vai ter problema na qualidade, né, na conservação da carne, no caminho, não teria... Pelo contrário, eu até pego ela congelada, tiro ela do freezer e no caminho ela vai descongelando, ela vai Você já chegando. Você sabe o tempo que você vai gastar de viagem, você sabe o tempo já que sabe que vai ter caloria da viagem, né, de excesso por conta do tempo, né, de estar no carro e tal, então... Poucas horas ela descongela. Sabe uma coisa que eu acho que vale a pena também, que muita gente não dá valor, uma tabuzinha de legume, assim, se tiver bem assado. Todos os meus... Sem legumes, pra mim, não é churrasco. Sem acompanhamento, não é churrasco. Não, tem uma coisa que eu acho legal, que tem gente que enterra também o legume ali põe na brasa. Debaixo da brasa ali, né? E deixa ele... Então, você fazendo aqueles legumes, por exemplo, uma beterraba, você colocando ela na brasa, é uma coisa que teoricamente não dá valor. Aquele tostado da beterraba na brasa dá uma crocância misturado com aqueles legumes que são moles, por exemplo, pimentão, abobrinha. Você misturou ele ali naquela caponata ali, ela vai dar uma textura e um sabor excepcionais. Se tiver um cremezinho, então, colocar por cima ali, uma vez experimentei com cream sour, eu acho. Sim, aí é legal. Um cremezinho de limão ali. Nossa. Muito bom. Eu costumo colocar no legumes mesmo só o azeite mesmo. Azeite, sal e alguns temperinhos. Aí eu coloco algum temperinho assim solto, temperinho em pó. A misturada e acabou. Boa. Pô, vamos falar dos nossos parceiros. Vamos lá? Já se inscrevam no canal, segue a gente no podcast Três Irmãos, é o canal principal, no canal de Cortes, que é o Cortes Podcast Três Irmãos, e vai lá no Lixeiro que vai ter bons momentos lá também. É isso aí. Se inscrevam todos. Futuristic Games, entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil, frete grátis a partir de R$80. E lá a Black Friday já começou, viu? Que os preços estão incríveis. Uberlândia Refresco, 46 anos na distribuição de bebidas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Uberlândia Refresco. Badião é a melhor rede de supermercados da região, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode confiar. Você vai receber o melhor, é sempre isso que eles entregam. Termolar é um parceiro internacional. A referência em produtos térmicos pode ser uma caixa térmica, uma garrafa ou um copo da moda que vai manter sua bebida gelada por muito tempo e aquecida por um bom tempo. Termolar, tudo o que é bom dura mais. Internet, WN Telecom, é muito mais conexão. Essa empresa ganhou prêmios consecutivos não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. É uma empresa de pessoas para atender pessoas. WN Telecom. É isso.
Valeu. Obrigado, viu? Fui. Bom demais a conta. Essa carne tá uma caipirinha, viu? Quem quiser te ver, pode entrar lá no seu Instagram, né? Exatamente. Qual que é o Instagram? Churrasco VIP. Churrasco VIP. Isso. Tem o Instagram é o mesmo do YouTube? Os dois é Churrasco VIP? Não, Churrasco VIP by Nilson no YouTube. Ah, tá. Churrasco Ele VIP tá iniciando, mas já tem muita receita. O YouTube é baseado praticamente em experiências de restaurantes aqui em São Paulo e receitas. Ah, você indo no restaurante e avaliando? E avaliando, exatamente, Ó, legal, hein? Pô, a gente falou de churrascaria e não esqueceu de falar da barbacoa também, né? Que é uma churrascaria barbacoa, perfeita. Faz a mesma parada de varanda grill, mano. Essa eu fui aí. Uma ótima churrascaria, já ganhou como melhor. O TikTok você tem também? Rede social? Não, ainda vou abrir. Cara. Vou colocar uns cortes seu no TikTok, você vai ver que vai bombar. Vai bombar. Sim. Vou te dar uns cortes de milhões lá no TikTok, você vai resolver abrir depois. Sim, gente, preciso. Valeu, viu? Obrigado. Valeu. Fui.